a segunda vinda do Senhor Jesus, e hoje eu queria retomar o assunto para poder dar continuidade para os irmãos entenderem. Bom, eu falei durante o programa de hoje que Jesus Cristo ele vai vir para consertar as coisas, porque as pessoas ficam pensando muitas vezes, como eu já ouvi várias vezes, que Jesus vai esperar tudo se consertar para ele poder voltar. Bom, se for assim, não vai precisar Jesus voltar, né? Se o homem por si mesmo vai conseguir consertar tudo, então não vai haver necessidade de Jesus interferir. Mas a segunda vinda de Jesus vai ser uma interferência nos negócios aqui da terra, porque o homem decididamente está fazendo tudo errado. E então Jesus ele vai interferir nas programações da terra. A ONU vai estar defendendo bandeiras, defendendo pautas aí anticristãs, antidemocráticas e tudo necessariamente não, mas muita coisa que é contra a palavra de Deus. As Nações Unidas estão aí vestindo a camisa, né? E a gente vê então, amados, que o mundo ele está maduro para uma interferência, uma intervenção divina. E a segunda vinda de Jesus, ela vai ser exatamente isso, uma interferência de Jesus nos assuntos aqui da terra, para poder consertar o caos e depois então estabelecer o seu reinado de paz durante 1000 anos. É o assunto que eu vou falar também hoje ainda, tá? Mas vamos lá, durante o andamento do período da grande tribulação, o anticristo vai estar governando, as pessoas estarão sendo marcadas, e quem não receber a marca da besta não vai poder nem comprar nem vender. A gente falou isso já em ministrações passadas. E o anticristo, então, ele vai ter um domínio religioso, ele vai ter um domínio bélico, e ele vai ter também um domínio político, tá? E não vai ser uma nação ou outra, um continente, ele vai ser um governo mundial. E as nações já estão suspirando por um governo mundial. O governo mundial vai ser uma necessidade. Vai se criar uma necessidade de um governo mundial. Esse mundo globalizado dentro do qual nós vivemos. E o anticristo, então, ele vai globalizar tudo, vai fazer tudo certinho, como eu já falei. Ele vai ser, entre aspas, uma bênção. E muitas pessoas vão segui-lo, porque vai se passar por aquele que todas as religiões esperam. Alguém que venha realmente pôr um fim no sofrimento da humanidade. E o anticristo, então, ele vai fazer esse papel. Se vai exercer o papel, eu não sei, mas que ele vai fazer o papel do salvador da pátria, isso ele vai. Mas a gente sabe que quem está por detrás disso, quem está financiando, bancando o anticristo, é o Satanás. Então de Satanás não vem nada de bom, a não ser que ele engane as pessoas com algo aparentemente bom, mas no fim ele mata elas, né? É isso, é como você botar um pedaço de queijo na ratoeira. Rato, dizem, né, gosta muito de queijo, então você dá uma coisa que o rato gosta para poder depois pegar o rato. Então o anticristo ele vai dar uma de bonzinho, ele vai botar o queijo na ratoeira para os ratinhos comerem e depois morrerem. Porque o diabo ele não tem nada de amor, o diabo ele não tem nada de bom, ele só tem de ruim. A Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir, e o anticristo ele vai ser um emissário de Satanás. É claro que ele vai enganar as pessoas, e isso já está acontecendo. Nós já estamos vivendo um mundo de inversão de valores, um mundo de troca de prioridades, tá? Desestabilizado economicamente, desestabilizado politicamente e desacreditado também politicamente. Então, amados, nós estamos vivendo assim um tempo na história do mundo, na história do homem, não é só na conjectura brasileira não, mas mundialmente falando, estamos vivendo realmente uma crise humana. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o que para nós é surpresa, o que para nós é algo assim surreal, é algo que a Bíblia já fala. Então nada pega Jesus de surpresa, nada é surpresa para Deus. Deus não está horrorizado com o que está acontecendo no mundo. Deus não está desapontado com o que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, está chegando.
já sabe tudo o que vai acontecer, não que Deus programou para que assim fosse. Eu penso, amados, que Deus ele não programa a maldição do homem, não. Deus ele programa a bênção para o homem, só que ele faculta ao homem o poder da escolha. Então, o que vai acontecer no período do anticristo vai ser o resultado da escolha do homem. É o homem que vai querer esse governo mundial, é o homem que vai querer desistir de Deus, é o homem que vai depor contra Deus, tá? É o homem que vai se afastar de Deus. Então o anticristo ele só vai ter poder aqui na terra porque o homem vai dar esse poder para ele. O ser humano é quem vai dar esse poder para o homem. Então o que Deus quer? Deus quer ser o governante, Deus quer ser Deus na minha vida, na sua vida. Só que ele respeita o seu poder de escolha, de decisão. Né? Se você decidir por Deus, amém, glória a Deus. Se você decidir entregar sua vida para Jesus, né? Então Deus vai poder trabalhar na sua vida, vai poder mudar seus valores, vai consertar sua vida, enfim, e vai preparar um lugar no céu para você. Mas se você não quiser Deus, ou se você desistir dele, também é um direito seu. Só que aí toda decisão tem sua ressonância, tem sua consequência, né? Então, vamos lá. Vai chegar aí o anticristo, ele vai dominar, como eu vinha falando, né? Vai dominar todo o mundo vai entrar num caos. A igreja, penso eu, vai ter sido arrebatada, porque Jesus não vai permitir que a igreja seja vituperada nesse ponto, né? Pelo inimigo, porque senão não vai sobrar nem igreja. Então no tempo certo Deus vai arrebatar a sua igreja. É o que fala lá no livro de 2 Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo diz, ao toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, palavra do apóstolo Paulo. Então, amados, no auge ali da guerra, quando o anticristo já tiver dominado toda a terra, o anticristo ele vai ter problema com apenas 2 tipos de pessoas. Olha só, o anticristo vai ter problemas durante os últimos 7 anos, né, que é o tempo da grande tribulação. Ele vai ter problema com 2 tipos de pessoas. Primeiro, com a igreja que não subiu. Ué, pastor, como assim? Você disse que a igreja ia subir, agora está dizendo que a igreja não vai subir? Não. Vai ter alguns ou milhares de pessoas que vão se converter durante o período da grande tribulação. 144 mil judeus se converterão a Cristo e serão missionários durante o período da grande tribulação. Então, esses cristãos, a igreja do período da grande tribulação vai ser um problema para o anticristo, porque, é claro, não vai aceitar a marca e não vai aceitar o governo dele sobre si. E aí vai haver perseguição, vai haver morte, vai haver muita perseguição aos cristãos, né? E outro tipo de pessoas serão os judeus, tá? Porque diz a palavra que no meio desse período da grande tribulação, uma aliança com o anticristo vai fazer com o judeu, vai ser quebrada. E essa quebra dessa aliança vai provocar então uma cisão, uma ruptura no relacionamento. E é claro, o judeu é a menina, né? O povo judeu é a menina dos olhos de Deus. Inclusive todo o acontecimento escatológico tem como pivô principal a nação de Israel. A nação de Israel, a descendência de Abraão. E o anticristo, então, ele vai olhar para Israel e falar, bom, é agora que a gente vai acabar com essa raça. É agora que ele vai arregimentar todas as nações e vai marchar contra Israel. Eu falei disso semana passada, estou repetindo hoje. E então, amados, quando Israel estiver cercada por todos os lados, que não houver socorro para ela, vai ser exatamente neste momento que vai acontecer o que está previsto no capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais.
Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá quem? As nações que vão se insurgir contra Israel. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, de generais, de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, ou seja, o anticristo, o falso profeta. Eu não falei muito do falso profeta, né? Mas vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Olha lá, o anticristo, agora ele vai se reunir, vai reunir todas as nações do mundo para guerrear contra Cristo. Eu quero fazer um parênteses aqui, amado. Hoje a gente vê que o cristianismo tem sido a religião mais odiada do mundo, mais perseguida do mundo. E ainda dizem que os cristãos é que são intolerantes, né? Mas, amados, a Coreia do Norte é o país mais hostil ao cristianismo. Mesmo assim, o cristianismo continua crescendo. E as nações, todas elas, a Europa é um continente que se tornou praticamente ateu, com uma ascensão muito forte do islamismo. Falei sobre isso semana passada. E é interessante que a Europa é o berço do cristianismo. E hoje é um país praticamente pagão. E que está prestes a se tornar um país islamizado. Mas o anticristo ele vai conseguir reunir todas as nações do mundo para exterminar o cristianismo e tudo aquilo que tem a ver com o Deus verdadeiro. Então, os cristãos serão perseguidos e são mortos. A gente já vê isso acontecendo, ao longo de toda a história a gente vê isso acontecendo, mas não em escala mundial, universal, né? E também o anticristo ele vai perseguir de uma maneira sumária, vai ter um plano de exterminar sumariamente a nação de Israel. E é nesse momento que os céus vão se abrir e que Jesus virá. E é esta a visão que todo olho verá. O apóstolo Paulo diz: todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E no livro do Apocalipse, logo no capítulo 1, diz que todo olho o verá. Então, amados, a segunda vinda de Jesus é essa aqui. Ela não é o arrebatamento da igreja propriamente. A igreja já terá subido, terá acontecido as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, do qual falei há semanas atrás. E agora a segunda vinda é Jesus vindo mesmo, e todo olho verá. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? E está nos evangelhos isso. E a vinda de Jesus é justamente para fazer guerra contra as nações que se indispuseram contra Israel, que é o que diz. Então vi a besta, ou seja, o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela.
Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais, ou seja, todos os exércitos das nações que estavam guerreando contra Israel e contra o Cordeiro, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ou seja, da boca de Jesus. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. É um espetáculo de horror isso aqui. Eu fico imaginando na minha mente que não vai ser uma cena agradável de se ver. Mas vai ser a interferência de Jesus na história da humanidade. Uma vez aconteceu uma interferência, e Jesus até se reporta a ela quando ele fala da sua segunda vinda, na ocasião do dilúvio. E quando a gente fala do dilúvio, a gente até tem as musiquinhas, né, que falam do dilúvio e tal, e de uma maneira muito romantizada assim, mas o dilúvio, amado, morreram milhões de pessoas nesse dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra e os montes mais altos foram submersos. Somente quem estava na arca sobreviveu. Todos os outros animais, aves, peixes eu não sei se Noé levou peixe para dentro da água, da arca, deve ter levado. E não sobrou nada, principalmente pessoas, ninguém sobreviveu ao dilúvio. E sabe o que foi isso? Uma interferência de Deus na história da humanidade, porque a iniquidade havia chegado ao seu patamar máximo. E é por isso que eu digo que a segunda vinda de Jesus vai ser para consertar aquilo que o homem estragou. Com o aval de Satanás, é claro. Ou Satanás estragou com o aval do homem. Sei que houve aí um acordão entre eles, né? Porque Satanás só faz alguma coisa aqui na terra se o homem der o aval. Você sabia disso? Satanás não tem autoridade em nada na terra, querido, a não ser através do homem. Então é o homem que legitima a legalidade, é o homem que dá legalidade para Satanás atuar. Mas, enfim, vamos andar aí porque o tempo não para. Então, querido, a besta e o falso profeta, a besta é o anticristo, né? O cara que vai governar o mundo. E o falso profeta é aquele que vai levar todas as pessoas religiosas ou não a adorarem o falso profeta. E eu fico imaginando que hoje a gente vê assim, um universo muito grande de ateus, né? Pessoas que não creem em nada. É o existencialismo na melhor expressão da palavra, né? Só creem nessa existência, morreu, acabou, o homem é um animal, e ponto final. Até o ateu, ele vai ser convencido pelo falso profeta que o anticristo é alguém digno de ser seguido. Que o anticristo tem a solução para os problemas. Porque o anticristo, amado, ele vai preencher as lacunas que nenhuma religião preencheu. É interessante isso, né? Eu não tinha pensado nisso. Com exceção do cristianismo, né? Porque o cristianismo, ele preenche exatamente aquilo que o homem precisa que seja preenchido. Mas o falso profeta, ou a besta, o anticristo, ele vai preencher as lacunas que o homem quer que sejam preenchidas. Aí é outra coisa, é outra história, né? Que nenhuma igreja conseguiu preencher, o anticristo vai preencher. E é por isso que ele vai receber do homem, né, da humanidade, todo esse poder, toda essa autoridade. E aí Jesus, então, no auge dos acontecimentos, porque o anticristo ele vem para roubar, matar e destruir, né? E é isso que ele vai fazer com a terra. Ele vai angariar adeptos, mas depois ele vai querer matar todo mundo. E Jesus, para salvar o povo dele, lembre-se que Jesus é judeu. Mas ele não vai vir só porque ele é judeu, não. Mas mais um motivo. Mas ele vai vir para fazer justiça, para selar a visão. Lembra lá da última semana, das 70 semanas de Daniel, de que eu falei?
que as 70 semanas, inclusive a segunda vinda de Jesus, vai selar o final de tudo dessas 70 semanas, vai encerrar, tá? Para selar a visão, para trazer a justiça do Eterno, para ungir o Santo dos Santos, enfim, para trazer uma nova ordem mundial. Aí sim a gente pode dizer que é uma nova ordem mundial. Porque essa nova ordem mundial que a gente está ouvindo falar por aí, na verdade, é o preparo para o anticristo. É uma ordem que vai causar uma desordem. Mas a nova ordem mundial mesmo é aquela de que fala no finalzinho do capítulo 9 do livro de Daniel. Está dentro do contexto das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel e que envolvem também o restante do mundo, todas as nações. Ok? Bom, desculpe, tossi aqui bem em cima do microfone, não deu tempo de sair fora. A segunda vinda de Jesus será então para guerrear contra as nações ao lado de Israel. Será uma intervenção sumária na história da humanidade. Nessa ocasião, Israel finalmente reconhecerá Jesus como o Messias. É nesta ocasião, não é em outra, é nesta. Que Israel então vai como nação, né? Hoje a gente sabe de muitos judeus que são convertidos, que são crentes, que reconhecem Jesus como seu Messias, mas não é a maioria. Nessa ocasião, toda a nação de Israel vai se prostrar diante de Jesus e ele vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, tá? E todas as nações, diz a palavra, todo olho verá. E olha só o que diz. Eis que vem, Apocalipse 1, 7 e também Filipenses 2, do 9 ao 11. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Olha só. E no capítulo 2, versículo 9 a 11 de Filipenses diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que a esse nome, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso até merece aqui um aumento no fundo musical. Pelo rádio está dando para acompanhar aqui o fundo musical, né, do que eu estou falando. Então, amados, nós vamos ter em seguida, na continuação da leitura bíblica, o seguinte, Apocalipse 20 agora, de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eu completo aqui, endosso, né? Aqueles que foram mortos durante o período da grande tribulação, que se recusaram a ser marcados pelo anticristo, recusaram a marca, né? Então João está dizendo aqui que ele viu aqueles que foram decapitados, que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido também a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Para esses, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante
1000 anos. Apocalipse 20, 1-6. Então nós vemos aqui, amados, que Satanás aqui, depois dessa grande tribulação, depois da grande batalha, ele vai ser aprisionado, acorrentado num abismo, onde vai ficar preso por 1000 anos. E eu entendo aqui 1000 anos do modo literal, mas há também a possibilidade de entender como 1000 anos alegóricos ou entendido de uma outra forma, mas eu penso que é literal. Bom, amados, a segunda vinda de Jesus, então, como a gente pode observar, não vai ser como a primeira. Ele vai vir estabelecer o seu reino aqui na terra, juntamente com a sua esposa. Quem é a sua esposa? A igreja. Mas antes, ele vai eliminar todo o mal de sobre a terra e vai inaugurar o milênio, que é os 1000 anos de paz. Satanás, o grande sedutor da humanidade, o enganador, a antiga serpente, ele vai estar acorrentado no abismo, impedido de agir. E olha o que diz no Isaías, capítulo 66, versículo 17 ao 25. Eu adoro esse texto. Pois eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Amados, tem árvore que vive mais de 1000 anos. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade, porque serão a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estarão eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amado, agora imagine um judeu, porque aqui Deus está falando para Jerusalém de modo específico, mas como é 1000 anos de paz, Satanás vai estar preso nesse momento, então a terra toda vai estar sarada. E imagine, amado, um judeu que experimentou ao longo de toda a existência da nação de Israel o exílio, a destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, a dizimação do povo judeu. Um povo que experimentou, queridos, tanta perseguição, e essa última agora que quase foi dizimado. Israel era para ter sido extinta, eliminada do mapa. Em 1948, agora que um integrante da ONU chamado Oswaldo Aranha, que inclusive Israel tem uma dívida de gratidão muito grande com o Brasil, assim, tem agradecimentos ao Brasil, porque esse brasileiro chamado Oswaldo Aranha, 1948, ele deu o voto que concluiu, ou que ficou estabelecido que a nação de Israel, que Israel voltava a ser nação, ou seja, reconheceu Israel como uma nação independente. Isso foi muito importante para Israel, e até hoje os judeus
eles têm o Brasil em boa conta por conta desse voto, o voto Minerva, né? Sabe aquele voto que decide? Então, e foi proferido por um brasileiro e reconheceu o Estado de Israel. Mas, amados, foi a duras penas que Israel sobreviveu. Então, quando eu fico imaginando, por isso que eu cheguei a lágrimas aqui, amado, porque é profundo demais isso. E quando a gente lê, faz assim, é a carta de consolo de Deus para o seu povo, para aqueles que perderam seus filhos na guerra, para aqueles que perderam seus bens, para aqueles que perderam suas casas, que tiveram suas casas queimadas, para aqueles que morreram mesmo antes de nascer, para aqueles que morreram antes de completar os seus dias. Aqui diz que nada mais dessas coisas acontecerão. Deus vai restaurar até o equilíbrio entre os animais. Sabe essa cadeia alimentar que os animais vivem, né? O mais forte come o mais fraco. Vai voltar ao que era no Éden. O milênio vai ser 1000 anos de gozo semelhante ao que Adão e Eva experimentou no Éden. Experimentaram lá no Jardim do Éden. O leão não comia o veado. O cachorro não perseguia o gato. Não sei se ele comia o gato ou não, né? Mas cachorro e gato parece que é uma briga histórica entre eles. Não existia no Jardim do Éden cadeia alimentar. O maior come o menor e assim vai até chegar nos herbívoros. Não, o leão, ele vai ser curado também da sua dieta alimentar. Ele vai comer capim, ele vai comer erva, assim como o boi também. Hoje o boi é a comida do leão, né? Não, mas nessa época, nesse tempo do milênio, em que o mal será extirpado da terra, nem o leão vai matar o boi para comê-lo. O leão vai comer palha, o boi também. Uma criança vai poder pegar numa cobra, numa serpente, porque não fará dano nenhum. Os homens viverão mais de 1000 anos, porque a longevidade, né? A longevidade da árvore, então os homens, né, de morrer aos 100 anos é morrer jovem ainda. Eu gosto de meditar sobre isso, amado, porque isso está na Bíblia e eu creio em tudo que a Bíblia diz, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Estou olhando para o relógio que às vezes eu me emociono e de repente passo da hora. Mas olha só o que diz a palavra, tem mais coisas. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai congregar multidões para novamente lutar contra Deus. Que coisa triste, né? Depois de 1000 anos que o homem vai ter experimentado um reinado de paz, onde Jesus Cristo com sua igreja vai estar reinando, um reinado de paz onde não haverá doenças, onde não haverá peste, onde as pessoas vão trabalhar e vão comer do fruto do seu trabalho, vai haver um equilíbrio ecológico, não vai haver nenhuma desigualdade social. Jerusalém será o centro do governo de Jesus, é o que diz a palavra, né? E todas as nações adorarão em Jerusalém. Hoje todas as nações, a maioria delas quer ver Jerusalém destruída, né? Mas na época do milênio todas as nações irão para lá para adorar o Deus de Israel. Olha só, que virada, né? Mas, por outro lado, amados, depois de se completarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Eu não sei, eu não entendo por que ele vai ser solto. Por mim, ele ficaria lá, mas Deus tem um plano, né? Deus tem um propósito nisso tudo. E eu não sei qual é esse propósito. A gente pode fazer assim uma conjectura, tal, mas eu não sei. Ele vai ser solto. Olha o que diz o texto. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é superior à areia do mar. Eu fico pensando, amados, 1000 anos de paz, onde não há guerra, onde não há dor, há comida para todo mundo, há casa para todo mundo, há emprego para todo mundo, não há disfunção social, não há desequilíbrio social, não há racismo, não há nada do que a gente vê hoje. Mas
quando Satanás for solto, num instantinho, ele vai promover uma campanha mundial e vai reunir um exército enorme para combater, para lutar contra Deus novamente. Isso mostra uma coisa, amado, que mesmo no milênio, desses 1000 anos de paz, vai ficar provado que o problema do homem não é o diabo. Pelo menos isso eu sei. Por quê? Porque o homem ainda, mesmo no milênio, ainda vai escolher errado. Ainda vai fazer escolhas erradas. Tanto é que quando Satanás sair, no instantinho, ele vai, né, arregimentar aí uma grande multidão, um grande exército para combater Deus. No caso aqui, né? Isso vai ficar provado que o homem, mesmo sem a influência de Satanás, é capaz de pecar. Mesmo no milênio, o homem ainda vai ter a liberdade de escolha. Quando Satanás for solto, muitos vão escolher segui-lo. Mas ele será derrotado e vai ser lançado, aí finalmente o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Veja aqui, quando terminarem os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Eu já li aqui, né? Mas pegando aqui outro versículo, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, Jerusalém. Entendo eu. Tem uma vírgula aqui, diz, a cidade amada, ou seja, a cidade, o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém, né? Não está aqui, mas eu presumo que seja. Mas um fogo do céu desceu e as devorou. Ou seja, não vai precisar nem ter guerra. Vai descer um fogo do céu e vai matar todo mundo ali que está seguindo o diabo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, ou seja, a trindade satânica agora está tudo no inferno, no lago de fogo. Antes, né, antes do milênio, já haviam sido lançados no lago de fogo a besta e o falso profeta. Agora, depois do milênio, o diabo foi amarrado, acorrentado no abismo. E agora ele é solto e novamente ele vai aprontar e dessa vez ele vai ser lançado no lago de fogo, onde estão também a besta e o falso profeta. Tá? E, amados, eu queria falar sobre o grande julgamento, ou o juízo final, mas eu vou deixar para a semana que vem, para não cortar pela metade, né, o sentido, porque eu quero dar um foco especial no grande julgamento, no juízo final. Como é que vai ser, o que vai ser e tal. E eu aconselho você a semana que vem sintonizar aqui na Rádio Melodia ou então me acompanhar pelo Facebook, tá? Porque na semana que vem a gente vai estar dando continuidade. Mas até aqui, olha só. Como é que tá? Onde é que nós paramos? Teve a batalha do Armagedon, que Jesus veio do céu, né? Desceu com suas miríades. Alguns acreditam que seja a igreja, outros dizem que são anjos, né? Que vão descer junto com Jesus para guerrear contra as nações que estão guerreando contra Israel. E aí Jesus vai devorá-las com a espada que sai da sua boca. Vai matar todo mundo, né? E as aves dos céus vão comer as carnes daquelas pessoas. A besta e o falso profeta vão parar no lago de fogo. E Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos. E aí vai começar 1000 anos de paz em que Jesus vai estar reinando pessoalmente sobre a terra. Tá? E o que é narrado ali em Isaías capítulo 66. Como é que vai ser? 1000 anos de paz. Só que terminados esses 1000 anos de paz, Satanás ele vai ser solto da prisão e vai angariar aí um enorme exército no mundo todo para combater a cidade santa, para combater o povo de Deus, né? E eu fico imaginando que mesmo nessa época do milênio, acho que vai ter gente perversa. Acho não, tenho certeza, né? Porque vai ficar provado com isso, amado, que o homem não depende do diabo para ser mau, não.
pastor, como é que é isso? É o diabo que faz as pessoas pecarem. Não, amado. A Bíblia diz, tá, que o pecado, a estutícia já está ligada ao coração da criança. Nós já nascemos com o estigma do pecado. O que o diabo faz é nos provocar para que a gente coloque para fora aquilo que já está dentro da gente, né? Então o diabo ele dá uma forcinha, tá? Mas o desejo de pecar, ele parte do coração. A sugestão parte do diabo e o desejo parte do seu coração, entendeu? Então, só um coração realmente regenerado pelo Espírito Santo de Deus é que é capaz de vencer essas tentações, né, de mudar aí as suas tendências pecaminosas para atitudes santas. Mas no milênio, mesmo no milênio, as pessoas ainda farão uso do livre-arbítrio. Elas vão preferir ou seguir os mandamentos de Jesus, seguir os conselhos, a palavra de Deus, ou andar no caminho errado, né? E quando Satanás for solto, acho que no instantinho ele vai conquistar o coração das pessoas. Mas aí ele vai ser lançado no lago de fogo definitivamente, aí vai ser definitivo. Esse é o momento em que Satanás vai definitivamente ser lançado no lago de fogo. E tem uma coisa que eu quero deixar bem clara aí para a gente encerrar essa parte, que tem gente que pensa que o inferno é a morada do diabo, que o inferno é o lugar que o diabo mora. Não, o inferno ele não é a morada do diabo, não. O inferno é a prisão do diabo. O lago de fogo, querido, não vai ser um lugar em que o diabo vai estar dominando tudo lá, não. O diabo ele vai estar sofrendo nesse lugar, entenda? Tá? O lago de fogo não vai ser um domínio do diabo, porque na verdade Deus tem domínio até sobre o inferno. Deus tem domínio até sobre o lago de fogo. O diabo ele vai sofrer no lago de fogo. Ele não vai ficar ali dominando, comandando tudo, não. Ó, tira isso da sua cabeça. A Bíblia não ensina isso. Ele tem domínio aqui na terra pela legalidade que o homem deu lá no Jardim do Éden, né, tempos atrás. Aí ele conquistou a legalidade aqui na terra. Mas o lago de fogo não é dele. O lago de fogo é de Deus. É uma prisão dentro da qual Satanás vai estar para pagar por tudo aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Entendeu? Então é isso. Que Deus te abençoe, que eu espero que essa palavra tenha sido de grande proveito para você.